Graça e paz a todos os irmãos. Quero iniciar aí mais uma aula, que nós trabalharemos um assunto importantíssimo, que é, na verdade, sobre a lição número 3 do discipulado, que nós temos como tema, conhecendo a salvação. Então, vou fazer uma prévia aqui apenas para refrisar, para os irmãos que talvez ainda não conheçam, que o discipulado sem fronteiras é, na verdade, o discipulado da Assembleia de Deus Cidade Nova, Itajaí, Santa Catarina. Nós temos o passo a passo, isso nós já mencionamos uma outra feita. Mas eu vou só mencionar aqui as 5 primeiras lições, a qual nós trabalhamos. A primeira, conhecendo a Bíblia, como ela foi escrita e assim por diante, quais são os idiomas a qual foram escritas o Antigo e Novo Testamento. Depois nós temos também conhecendo Deus, porque esta Bíblia apresenta o Deus verdadeiro, Deus das Escrituras. E depois que nós conhecemos então Deus, nós trabalharemos hoje então a lição número 3 da revista 1, a qual nós trabalharemos então esse tema maravilhoso que é conhecendo a salvação. É uma lição maravilhosa, com certeza os irmãos se agraciarão através da palavra do Senhor e com certeza Deus falará também aos nossos corações. Relembrando aos irmãos que aqui nós estamos fazendo sempre uma prévia para que os irmãos também possam participar conosco no Cidade Nova. Nós sabemos que alguns dos irmãos não poderão estar participando conosco sempre pelo fato de às vezes não morar próximo, porque eu estou agregando alguns irmãos para participarem conosco desse grupo, é um grupo fechado, mas, vez por outra, eu convido alguns dos irmãos para participarem conosco, para agregar mais irmãos que possam participar aí conosco dessas lives. Então, que Deus abençoe, que essas lives possam ser um estudo que venha abençoar a sua vida, que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o próprio Pedro na sua epístola mencionou. Então a lição de número 3, conhecendo a salvação. Então depois, durante a semana, nós trabalharemos também conhecendo a igreja e depois também conhecendo o valor da oração. Para a lição de hoje, nós temos o texto introdutório, o texto que está trabalhando Atos capítulo 4, versículo de número 12. Então, os irmãos que quiserem acompanhar conosco, talvez lá na sua Bíblia, ou até mesmo conosco aqui através da live, nós vamos trabalhar esse texto. É o texto que vai dar a base para a nossa lição de hoje. Atos capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4 e versículo de número 12. Nós vamos ver aqui alguns elementos, alguns objetivos da nossa lição, que vai trabalhar da seguinte forma. Primeiro, reconhecer a suficiência da morte expiatória de Cristo para a salvação de todos quantos nele creem. Segundo, explicar que, para ser salvo, o homem precisa arrepender-se de seus pecados, confessá-los, abandoná-los e aceitar a Jesus Cristo. 3. Descrever os 3 principais aspectos da salvação: justificação, regeneração e santificação. Dentro deste ponto aqui, irmãos, desse terceiro ponto de objetivo, nós também já precisamos entender que não são só apenas os 3 elementos a qual foram mencionados aqui. A Bíblia nos apresenta mais. Pelo menos aí, vamos trabalhar pelo menos 5 de forma bem básica. Depois, o 4º ponto, vai falar então, relacionar os principais efeitos negativos do pecado. Então eu quero tentar ser o máximo sucinto. Depois, o nosso amado diácono, irmão Charles, ele vai pegar este vídeo e vai colocar durante a semana no nosso canal. Ele já está sendo alimentado então por alguns vídeos a qual já foram feitos anteriormente, para nós darmos continuidade a este estudo. Veja bem, irmãos,
nossa introdução, nós vamos trabalhar então esse aspecto da salvação, e a lição do discipulado, ela traz um elemento importante. O que significa e o que é salvação? Nós somos salvos do que, por quê e para quê? Nós vamos fazer essas perguntas retóricas para que nós possamos então trabalhar dentro de um aspecto a qual a lição já está proposto, para que nós possamos então passo a passo, paulatinamente, chegarmos ao objetivo ou aos objetivos a qual aqui foram mencionados. Eu estou trabalhando, com as lições do discipulado, tanto a de mestre quanto uma outra que agrega aos ensinos que estão nesta primeira, e também com o slide a qual nós vamos trabalhar passo a passo esses elementos importantes. E na nossa introdução vai dizer assim: você agora é salvo. Então por isso que eu mencionei, salvo do que, por quê e para quê. Depois, a salvação é uma bênção, é a maior bênção, que nós recebemos da parte de Deus. Para ficar bem claro isso, a salvação ela procede de Deus para conosco. Nós precisamos ser salvos. Por quê, irmãos? Primeiro, nós vamos observar que dentro desse elemento de salvação, nós vamos ver que existe uma ofensa, que aí nós temos o ofensor e temos também aquele que foi ofendido. Isso trabalhando ali uma questão de A e B. A pessoa A fez então algo, um delito, uma ofensa ao B. Então nós vamos observar que o B, com ele que foi ofendido, está o perdão. Trabalhando de forma bem objetiva, para nós darmos continuidade à nossa introdução, nós vamos observar, por exemplo, o homem, ele fez um delito, ele desobedeceu a ordem do Senhor. Então, com o Senhor estava e está o perdão. Por isso que é Deus que nos perdoa, é Deus que nos dá a salvação. E aí nós vamos observar, então, a salvação é a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia Sagrada. Todo crente deve conhecê-la bem. Todo crente deve falar da salvação aos não crentes para que também sejam salvos. Então, quando nós falamos aqui esta questão, essa fórmula aqui de crentes, na verdade é todo aquele que nele crê. É o que a Bíblia fala em João 1:12, porque no 11 diz, ele veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. No versículo 12, mas a todos aqueles que nele creem, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós temos essa graça, temos este perdão da parte de Deus, para que possamos então viver uma vida debaixo da vontade do Senhor, através das Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus. Aí nós vamos ver então nosso primeiro ponto da nossa lição. O que é salvação? Então nós já havíamos aqui mencionado alguns pormenores, para nós adentrarmos dentro de cada ponto que nós iremos trabalhar. E nós já estamos vendo aqui então o primeiro tópico, o que é salvação? Veja bem, irmãos, olha que importante essa pergunta. O que é salvação? A resposta é o resultado da morte expiatória de Jesus no Calvário, que livra o homem da condenação eterna, causada pelo pecado. Por isso que eu mencionei aos irmãos, salvo do quê? Da condenação eterna. Por quê? Porque havíamos pecado, como mencionamos já na nossa introdução. E por quê? Porque Deus quer nos salvar. Veja só, a salvação é um ato da soberania, da soberana vontade divina. Isto é, foi Deus mesmo quem quis nos reconciliar consigo através de seu Filho, Jesus. Para quem quiser anotar, nós temos um texto aí que os irmãos podem ler depois, nós não vamos aqui mencionar em pormenores. Como eu disse aos irmãos, nós vamos trabalhar esses elementos de forma mais sucinta e objetiva. Então a questão da salvação, você pode colocar e anotar com a sua caneta para você em casa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ela é ainda a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade,
condenada pelo pecado. Por quê? Romanos 3 e 10, 11, 23, vai trabalhar a questão que, segundo os teólogos, tanto calvinistas quanto armenianos, porque tanto a questão da soteriologia, tanto o arminianismo quanto o calvinismo trabalham elementos, na verdade, são teologias que trabalham a questão da soteriologia. Então, veja bem, tanto um quanto o outro concordam na questão de depravação total, que é um dos 5 pontos. E isso a Bíblia nos apresenta, independente de teologia A ou B, ela nos apresenta, por exemplo, no capítulo 3 de Romanos 10 e 11, que não há um justo sequer. Não há ninguém que possa se aproximar de Deus se não for mediante a graça de Cristo Jesus. A Bíblia fala, Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala em Isaías 59, 2, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação de mim. A Bíblia fala também em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a Bíblia também fala em Romanos 5 e 12, por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado gerou a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então nós não vamos explicar aqui em pormenores a questão calvinista e armeniana, para nós não confundirmos aí muito aquilo que os irmãos vão ver de forma bem clara, a qual mencionei aqui, que é a palavra do Senhor. Fica mais, vamos dizer assim, mais simples. Então nós não vamos trabalhar essa terminologia, mas nós observamos de forma clara que a depravação total é, na verdade, aquilo que a Bíblia nos apresenta como um afastamento do delito, daquilo que o homem ofendeu a Deus em desobedecer a sua palavra. Depois nós vamos ver aqui, em Cristo todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se filhos de Deus. Aí, irmãos, é um outro elemento, que é entre os 5 pontos armenianos e calvinistas, eu só estou parafraseando para os irmãos compreenderem, que é a expiação ilimitada. Então, por exemplo, eu tenho um livro do pastor Carlos Augusto Vailate, que ele trabalha este elemento em especial, que é a expiação ilimitada. Então, o que a Bíblia nos apresenta? A Bíblia nos apresenta que Jesus morreu por todos, mas você pode contrapor e dizer assim para mim, mas irmão Vilmar, nem todos são salvos. Aí é o que Armínio vai trabalhar, o aspecto que a Bíblia trabalha, que é o quê? É a redenção. Através do Calvário, Cristo morreu por nós para nos redimir. Então a redenção é obtida para todos, mas é aplicada aos que creem. E aí nós temos o texto bíblico, que é aquele que eu mencionei na introdução, que é João 1 e 11. Ele veio para o que era seu, os seus o rejeitaram. Versículo 12. Mas a todos aqueles que creem no seu nome, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós entendemos que a salvação ela é para todos, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque haverão de ter aqueles que não creem. Mas, se nós crermos como a Bíblia está dizendo, nós então seremos salvos em Cristo Jesus. E ele morreu por todos. Nós cremos na expiação ilimitada. Nós cremos que Jesus morreu por todos, mas como vimos ali, nem todos conseguem, vamos dizer assim, ser salvos, mas aí é uma questão de obediência. A palavra ali, veio para o que era seu, os seus o rejeitaram, mas a todo aquele que que crê no seu nome, foi lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando fala creem, no grego é pisteuen, tá? É pisteo, que quer dizer crer, ter convicção, ter Cristo como a base da nossa salvação. É por isso que a Bíblia fala em Hebreus, que Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. Nós vamos então aqui para mais outro aspecto que vai falar sobre um ato da infinita misericórdia de Deus. Ainda com aquela pergunta do primeiro tópico. O que é a salvação? Um ato soberano de Deus. Segundo, um ato da infinita misericórdia de Deus.
Então, geralmente, algumas pessoas confundem graça com misericórdia. A graça é o que Cristo fez por nós. Na verdade, nós não merecíamos a salvação. E aí ele, então, vem e nos dá a salvação. Então, ele nos dá o que nós não merecemos. E a misericórdia, nós merecíamos a condenação, mas ele não nos dá a oportunidade de sermos salvos. O que é graça? De forma bem simplista, né? De forma elementar, vai trabalhar a favor não merecido. Qual é o favor não merecido? Na cruz do Calvário, tá certo? Aquilo que Jesus fez por nós. Então nós merecíamos a condenação. Ele nos dá a salvação. Pelo um ato soberano dele, na verdade, ele se entrega por nós e aí nós temos a oportunidade de sermos salvos. Tá certo? Então a misericórdia, ele não nos dá o que nós merecíamos, que é a condenação. E aí a misericórdia vai fazer aquela junção, né? Miséria e córdia, coração. Pega a nossa miséria e coloca no coração. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Aí nós temos aqui então, dentro desse subtópico, desse segundo subtópico, um ato de infinita misericórdia de Deus, é dado graciosamente pela fé, e não pelas obras ou méritos. Então, nós não temos mérito nenhum. O mérito é de Cristo na cruz do Calvário. O próprio Criador decidiu reconciliar o homem consigo. A salvação custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E é por isso que lá na Epístola de Pedro fala que não foi por ouro nem por prata, mas pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é concedida de graça, pela misericórdia infinita de Deus. Nada que façamos de bom é suficiente para pagar a salvação. E é por isso que a Bíblia fala em um texto bem categórico, bem conhecido dentre os irmãos, que é Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a graça, não vem de vós, é dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Armínio trabalha um aspecto interessante, né, nos seus escritos, que é aquele que recebe de alguém, um mendigo que recebe um valor. Então, quem recebe o valor não tem mérito nenhum. Na verdade, o mérito é de quem dá, é de quem doa. E aí nós vemos, então, Cristo pagando o preço na cruz do Calvário. Então nós vamos observar que a graça de Cristo é o próprio Cristo. Tito 2:11. A graça de Deus se há manifestado salvadora a todos os homens. Então nós observamos que pela graça somos salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é um ato de infinita misericórdia de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus, nem das obras para que ninguém se glorie. Paulo estava falando aqui, logicamente, das obras ligado à obediência da lei mosaica. Avisar sempre aos irmãos que nós não podemos trazer elementos judaicos para agregar a salvação em Cristo. Tá? Então nós não podemos, porque é bem distinto aquilo que o Novo Testamento nos apresenta como salvação em Cristo, daquilo que era salvação no Antigo Pacto, que era crendo, né, que Cristo viria e ele veio, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos agregar elementos, né, de obediência ao Antigo Pacto para então agregar a salvação em Cristo. E também, vez por outra, nós vemos outros tipos de religiões que trabalham o aspecto, né, que seria aquele de poder fazer obras para que venha a ter um aperfeiçoamento. Então isso não cabe naquilo que está proposto no Evangelho, naquilo que Deus, através de Cristo, fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos também o segundo tópico, a necessidade da salvação. Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Aquilo que nós já falamos, né, trabalhando alguns elementos ali do nosso primeiro tópico. Então todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, todos necessitam de salvação.
Então entenda, irmãos, é por isso que Paulo fala a Timóteo em tempo e fora de tempo. Então, aonde nós estivermos, nós precisamos pregar a palavra do Senhor de forma fidedigna daquilo que está proposto nas Escrituras Sagradas, para ganharmos vidas, porque quem ganha é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Irmãos, nós temos aí em nossas mãos algo maravilhoso da parte do Senhor, que é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que a Bíblia nos apresenta também, lá em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que Senhor? Porque, irmãos, nós precisamos obedecê-lo. A palavra Senhor quer dizer Kyrios no grego, soberano, absoluto, aquele que manda, aquele que tem todo o poder. E ele equivale ao hebraico Yahvé, mostrando que Jesus e o Pai são um. E a Bíblia fala, João 10:30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então nós temos que ter ele como Senhor, que isso apresenta-se nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento cerca de 450 vezes. E como Salvador, cerca de 16 vezes. Será que a Bíblia, irmãos, está querendo nos mostrar algo, trazendo tantos aspectos na questão da soteriologia e do senhorio de Cristo, mostrando ele 450 vezes como Senhor e cerca de 16 vezes como Salvador? Irmãos, é porque nós precisamos obedecer a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia nos apresenta com tanta ênfase. E aí nós vamos ver aqui então que todos precisam arrepender-se dos seus pecados e confessá-los a Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. Então não há pecado que Deus não perdoe, apenas aquele a qual Jesus menciona, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas os demais pecados, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então entenda, irmãos, que esse elemento aqui de arrependimento é algo que a Bíblia frisa com bastante ênfase também, que é a questão do arrependimento. A Bíblia fala, por exemplo, em Mateus capítulo 3, falando que João Batista ele vem pregando na Galileia, e ele prega, e ele diz que é para se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Lá no capítulo 4, aí você vai ver Jesus também dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Depois Atos, capítulo 2, versículo 37, 38, Pedro pregando também, no seu primeiro sermão, ele diz, arrependei-vos. E aí você vai ver que o Evangelho enfatiza se arrepender. Por exemplo, Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15. Os irmãos que quiserem aí nos acompanhar, você vai ver, por exemplo, aqui, um texto meio importante concernente a isso, que diz assim, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, que é Cristo Jesus. Aí você vai ver, irmãos, que a palavra arrependimento, ela vai trabalhar ali uma questão etimológica que é metanoia, mudança de mente. Quer dizer, a pessoa está indo para o abismo, ela se arrepende desse pecado ou desses pecados que ela agrega sobre a sua vida, porque ela é impactada pela palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus, como diz Efésios 1:13, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, versículo 14, foste selado com o Espírito Santo, que é, na verdade, o penhor da nossa salvação, o 13 e o 14. Então nós somos convencidos pelo Espírito Santo, e aí a reversão estava indo para o abismo e agora está em sentido à vontade do Senhor, na salvação em Cristo Jesus. Depois nós temos aqui, nesse ainda segundo tópico, a origem do pecado. Então nós mencionamos que havia uma ofensa, que eu quero ser bem sucinto para nós caminharmos para o nosso fim.
né, para nosso fim da nossa aula. Veja bem, em Gênesis 1, 26 e 27, apresenta Deus criando o ser humano. Lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim do Éden. Permitiu-lhe comer de todas as árvores, menos, né, dos frutos das árvores, menos de uma. A consequência de tal ato, a desobediência, seria, né, a morte. Depois ali, o homem possuía então liberdade para poder escolher, que seria a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio podia discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, né, ou o certo do errado. Deus exigiu obediência incondicional, mas infelizmente nós sabemos muito bem, nós não vamos entrar aqui em pormenores, que o homem veio então a desobedecê-lo. Mesmo usufruindo de tantas coisas, o homem desobedeceu e assim perdeu a comunhão com Deus. Eu sempre menciono aos irmãos nas aulas, por exemplo, Deus criou um homem perfeito. A Bíblia fala lá em Romanos, melhor dizendo, né, lá em Eclesiastes, que Deus fez o homem perfeito, mas ele procurou muitas invenções. E aí nós observamos então que mesmo ele estando na perfeição, ele escolheu pecar, ainda que teve ali, foi induzido, né, através que a sua esposa Eva foi induzida pela serpente, nós não vamos entrar em pormenores, mas ele caiu. Ele estava na obediência e escolheu desobedecer. Nós nascemos na desobediência, como nós falamos anteriormente, a depravação total, aquele aspecto negativo, elemento negativo que as Escrituras nos apresentam e nos expõem, que nós nos afastamos de Deus mediante o pecado. Jesus veio então para morrer por nós, para que pudéssemos então sermos salvos da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui então, como representante da raça humana, ele transmitiu a sua descendência, né, a estima do pecado e a condenação da morte, como nós falamos lá no início, na nossa introdução. A desobediência de Adão afetou toda a criação. A Bíblia fala em Romanos 8, 20 e 22, que a terra, a natureza, todos os animais, toda a criação geme por causa do pecado. Olha só, irmãos, como o pecado afetou de forma tão destrutiva, né? Até mesmo a própria criação, os seres humanos e tudo que há sobre a terra. Nele todos pecaram e por ele entrou a morte no mundo, como nós citamos Romanos 5 e 12. A desobediência dele originou o pecado e condenou à morte toda a sua geração. A herança do pecado. A morte passou a todos os homens, como mencionamos, Romanos 5 e 12. O pecado foi a herança maldita deixada a todos os homens. Como escapar desta condenação do juízo? É uma pergunta. Você estava morto em delitos e pecados. O que podia fazer para escapar do juízo divino? Veja só, irmãos. Deus, porém, em seu Filho, nos libertou da condenação da morte eterna. Então, através de Cristo, ele nos dá a condição de nós, então, sermos libertos. É interessante que João 8,32, Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí nós vamos observar que os religiosos da época meio que questionam, nós somos filhos de Abraão, nós não temos que nos arrepender? Aí Jesus fala, quem peca é escravo do pecado. Aí no versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só. Aí nós temos aqui, Cristo anulou por sua morte e ressurreição os efeitos do pecado. Olha aí, irmãos. Ele nos dá essa condição de estávamos perdidos, podemos escolher a vida e podemos viver nele a salvação em Cristo Jesus. Aí nós temos, você agora não precisa mais temer o juízo final. E você já observou que quando nós éramos, não havíamos entregado a nossa vida para Jesus, nós vivíamos meio receosos, com medo de morrer e assim por diante. Mas depois que nós nascemos de novo,
Já viu, irmãos, que nós temos uma alegria que vem do Espírito Santo e você vê o mundo, observa o mundo de uma perspectiva mais positiva, sabendo que se você partir a qualquer momento, você parte para a glória com o Senhor, né? Aí nós vamos observar aqui, por exemplo, os efeitos do pecado. Por exemplo, irmãos, bem rapidinho para nós concluirmos, né? A autojustificação. Aí o homem coloca as vestes de folhas ali, né? Deus mata um animal e troca as vestes, porque a salvação vem de Deus. Medo, começou a ter medo. Adão teve medo do Criador. Depois nós temos ali a maldição sobre a terra e o trabalho. Tem alguém que fala que queria saber quem criou o trabalho. E nós podemos observar que o trabalho foi, na verdade, o Senhor que determinou ao ser humano. E aí nós podemos ver, irmãos, que o trabalho ele não é algo negativo. Na verdade, o trabalho ele dignifica o homem. Mas, infelizmente, por causa do pecado, nós observamos que ele começa, então, do suor do seu rosto comer o pão. A morte, né, porque agora ele volta ao pó, do pó ele vem e do pó ele vai tornar. Né? Como a Bíblia mesmo menciona, o próprio Senhor ele menciona. Vieste do pó retornarás. A expulsão do Éden foi uma outra consequência. O homem, então, não tem mais acesso agora, né, à árvore da vida. E olha que elemento importante, irmão. Da árvore da vida, porque senão nós seríamos, se o homem em pecado comesse da árvore da vida, nós seríamos semelhantes aos demônios, irmão, sem redenção. Aí eu vejo como um pai tirando o filho, afastando, para que ele não viesse a comer. Se Deus tirou é porque ele iria comer. Aquela que não era para comer, que era a árvore do bem e do mal, ele comeu. Imagina então a árvore da vida. E aí nós viveríamos semelhante aos demônios, sem redenção. Mas Jesus já tinha, né, a salvação através de Deus, através de Cristo. Já anteriormente Deus já tinha um plano para que pudéssemos ser salvos. Aí nós temos também a violência, o homicídio, né, o primeiro homicídio com Caim que matou Abel. Temos a corrupção geral do ser humano e enfermidades. Então veio várias situações, várias mazelas. Nós vamos então para o final da nossa aula, que vai trabalhar alguns aspectos, 3 aspectos simultâneos da salvação, tá, irmãos? E para isso, nós vamos observar aqui justificação, depois regeneração e santificação. Mas veja bem, irmãos, nós temos outros elementos, tá? Só que a lição ela trabalha esses 3 elementos. E aí nós vamos observar, por exemplo, né, lá em Romanos 8 e 29, é um texto muito maravilhoso para nós fazermos como conclusão aqui da nossa aula. Vai nos dizer assim, veja bem, porque os que dantes conheceu, no grego prognosto, prefixo pro, quer dizer antes. Gnosto vem de gnose, conhecimento, conhecer de antemão. Então Deus, na sua eternidade passada, Ele nos conheceu de antemão. Entenda, irmãos, a igreja não é acidente de percurso e nem plano B de Deus. Não é só porque o judeu ele não aceitou, mas se ele aceitasse, o que aconteceria? Simplesmente seria a nação que seria a propagadora do evangelho, mas nós seríamos alcançados. Então aos que dantes conheceu, a estes predestinou, proorizo, que quer dizer predestinar, quer dizer determinar de antemão, mas primeiro ele nos viu na sua eternidade, para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse chamou. Aí nós temos 2 elementos importantes, que é a chamada externa, que seria então a pregação do Evangelho, e também a chamada interna, que é a ação pneumática do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Através da pregação, ele age em nossos corações e nos convence. E aí nós vemos aqui, nos chamou
E aos que chamou, a esses também justificou, que é um elemento da nossa lição. Um termo jurídico onde vai trabalhar a questão de estava diante de um tribunal para ser julgado e condenado. Aí vem o Cristo, pagou o preço na cruz do Calvário e pagou o preço para que ele viesse então a ser justificado. Então Deus olha para nós, vê Cristo em nossa vida e nós somos justificados. Não temos mais dívida a pagar a Deus, porque Cristo pagou por nós. Depois nós temos aqui, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então Deus já sabe quem será salvo. E é por isso que nós precisamos perseverar. Então nós temos esse elemento, justificação, a regeneração, nós temos categoricamente aquilo que está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, nascer da água e do Espírito, que Jesus falou para Nicodemos, nascer do alto, nascer de justificação, aquele texto categórico, que é Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer, esse elemento aqui, ele é um elemento que nós recebemos, já somos santos em Cristo, somos santificados nele, mas precisamos dar continuidade na santificação, porque aí nós vamos ter toda a questão do dia a dia, dificuldades, problemas, e aí nós precisamos estar nessa manutenção sinérgica. O que é isso? É um termo armeniano que vai dizer o quê? Que nós cooperamos com Deus através do seu chamado, nós obedecemos a Deus e isso é um elemento sinérgico. Quer dizer, cooperativo, aonde nós perseveramos na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ser sucinto, como eu falei, já fomos aí 40 minutos mais ou menos, da nossa aula propriamente dita. Então nós vamos concluir a nossa lição de hoje e espero que os irmãos tenham aí tido uma boa aula que possa ter trazido alguma questão importante para a nossa vida em si. E eu quero deixar aqui então, irmãos, apenas como vamos dizer assim, como uma conclusão. Nós somos salvos em Cristo mediante o sacrifício do Senhor. E aí nós aprendemos então, salvos do quê? Da condenação eterna, porque nós nascemos no pecado. Por quê? Porque como nascemos no pecado, Cristo morreu por nós. E para quê? Para que possamos ser salvos. E Deus de antemão já nos escolheu em Cristo. E nele somos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer uma oração final com os irmãos. E aí depois dessa oração final vou mencionar aí os irmãos que estão conosco. Maravilhoso Deus e eterno Pai, abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estão e que nós possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Entra com providência em cada vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos de uma forma toda especial.